Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio 21.9, gravado nesta segunda-feira, 7 de agosto. Flamengo perde de forma ridícula para o Cuiabá. Placar de 3-0 em partida disputada domingo, dia 6, lá na Arena Pantanal. Partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação ridícula, a gente pode chamar dessa forma, o Flamengo perde para o Cuiabá em jogo do Campeonato Brasileiro, uma partida em que então o Flamengo tinha tudo para poder diminuir a vantagem que o líder Botafogo abriu em relação à equipe de Jorge Sampaoli, uma vez que o Botafogo havia empatado com a equipe do Cruzeiro atuando lá em Belo Horizonte. Isso deu brecha para que a diferença entre as duas equipes caísse. Só que não foi exatamente isso que aconteceu, pelo contrário, a diferença ela aumentou. O que era de 12 pontos, agora passou a ser de 13 pontos na tabela de classificação. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque o Flamengo atuou de forma ridícula, patética, pífia, parafraseando Mauro César Pereira. O Flamengo, que tinha tudo para demonstrar um bom futebol, pelo contrário, ligou o modo banana e mais uma vez não competiu, não jogou, não marcou, não atacou, ou seja, o Flamengo simplesmente assistiu ao Cuiabá do início ao fim, numa atuação vergonhosa do time de Jorge Sampaoli, realmente deixando a desejar, e não foi por causa da escalação não, porque não se justifica uma equipe do investimento que tem o Flamengo atuar da forma que atuou. Dos 11 titulares do Flamengo no jogo de ontem, garanto para vocês que muitos deles ali seriam titulares absolutos na equipe que venceu o Flamengo, na equipe do Cuiabá. E digo mais, eu tenho quase a certeza que todos eles seriam titulares na equipe do Cuiabá. Isso é uma grande vergonha, um time que tem um investimento que tem o Flamengo, uma arrecadação que tem o Flamengo não pode dar esse tipo de vexame, não pode se prestar a esse papel que é entrar em campo e nem minimamente competir contra uma equipe que é uma equipe fraca. A verdade é essa. O Cuiabá, ele luta, entrou no campeonato, na verdade, ele entrou no campeonato para se manter na Série A. Né? Agora está numa campanha até surpreendente, atingiu 28 pontos com a vitória de ontem, né? Está a 3 pontos atrás do Flamengo, ou seja, uma verdadeira vergonha. Né? Aqui tem a escalação que o Jorge Sampaoli levou a campo na partida de ontem: Matheus Cunha, Varela, Pablo, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Vitor Hugo, Thiago Maia, Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Se esse time não tem capacidade de vencer a equipe do Cuiabá, e aqui não é desmerecer o Cuiabá, pelo contrário, é enaltecer o Cuiabá, que teve a capacidade de vencer essa equipe do Flamengo. Aqui, gente, só tem jogador que vale milhões, recebem salários altíssimos. Jogador aqui a nível de seleções, inclusive. Varela, da seleção uruguaia. Davi Luiz já foi jogador de Copa do Mundo. Ayrton Lucas esteve agora na seleção brasileira há pouco tempo. O Gerson já teve em seleção brasileira. Pedro já foi para a Copa do Mundo. Everton Cebolinha foi jogador de seleção brasileira. Então, assim, não existe nenhuma justificativa do ponto de vista de bola, realmente, assim, de diferença técnica, que justifique o Flamengo perder para o Cuiabá. Era obrigação de, no mínimo, esses jogadores que entraram em campo ontem, né, na noite de domingo, eles tinham que competir minimamente. E quando eu falo competir, é o que eu sempre digo aqui nos vídeos. O Flamengo parece que fica escolhendo jogo. A verdade é essa, é muito nítido. Não é que o cara fala, hoje eu não vou jogar. Não, mas o comprometimento, o respeito com a camisa do Flamengo, o respeito com a torcida, onde é que fica? Sabe?
O cara, todos eles, né? Os caras são sortudos na vida, né? Eles têm tudo do bom, do melhor. É treinamento em nível Europa, é salário a nível Europa. A vida dos caras é tudo do bom e do melhor. E os caras entram daquele jeito que entraram no campo, modorrento, morto, preguiçoso, andando em campo. O Gerson anda em campo. Quantas vezes eu critiquei o Ilharão porque trotava. O Gerson nem trotar, ele trota. Ele caminha dentro de campo, né? Era uma vergonha. Teve momentos do jogo de ontem que aqui, ó, o Gerson, ele subia e fazia aqui um segundo atacante com o Pedro. Olha o buraco que ficava aqui atrás. Porque esses 4 aqui, ó, eles não marcavam ninguém. Não marcava. Não corria. Não corria. Gente, não corria. Não corriam. Aí ficavam os 2 aqui, Thiago Maia e Vitor Hugo, batendo cabeça, porque o Cuiabá tinha superioridade numérica. O Pablo e o Davi Luiz numa jornada péssima na zaga. O Ayrton Lucas apagadíssimo. Então, assim, desde o início, o Cuiabá mostrou que iria vencer o jogo. Desde que a bola começou a rolar, o Cuiabá mostrou que iria vencer o jogo. Isso ficou muito nítido. A questão comportamental do Flamengo já dava indício do péssimo futebol que viria pela frente. Aliás, não teria futebol, porque não teve. Né? O Cuiabá simplesmente mandou no jogo o jogo todo. Vai falar, mas o Cuiabá teve menos posse de bola. O que adianta ter posse de bola se você não sabe o que faz com ela? Né? Não adianta você ter a posse de bola e não saber o que faz com ela. Isso ficou bem nítido, bem claro, evidente, cristalino, quando a bola começou a rolar. O Cuiabá ia mandar no jogo. Né? Os jogadores... Outra coisa que me chamou a atenção, né? A falta de comprometimento, eu já falei, a falta de respeito com o clube, com a camisa do Flamengo, com a torcida do Flamengo, que sempre comparece, né? Batendo recorde atrás de recorde de público no Maracanã, dando super faturamento para a diretoria do Flamengo, inclusive, né? Porque quanto mais torcedores vão ao estádio, vão ao jogo, maior é a arrecadação do clube. Então, assim, existe uma parcela de culpa dentro de uma escala, né? Passa pelos jogadores, obviamente, que são os artistas, né? Que entram em campo e não protagonizam um bom futebol, muitas vezes. Pelo contrário, né? Dão um vexame como deram ontem, assim como deram contra o Bragantino, assim como foi contra o América Mineiro, um empate sofrido dentro do Maracanã, com 65 mil pessoas, como foi na final do Campeonato Carioca, perdendo de 4, sem reação no time do Fluminense. E não venha o torcedor falar que a culpa é só do Sampaoli, porque isso já acontece desde os tempos do Domenech Torrent, passou pelo Rogério, passou pelo Renato, passou pelo Paulo Souza, passou pelo Dorival, passou pelo Vitor Pereira e agora está passando com o Jorge Sampaoli. Então, não adianta falar que é o técnico. O técnico, ele tem a parcela de culpa dele. Todos eles tiveram. Mas, para mim, jogador e diretoria são os principais. A diretoria não cobra esses jogadores como deveria. Você vê, depois da partida, os caras vão dar entrevista, eles não demonstram nenhum tipo de incômodo com aquela situação. É sempre assim, vamos trabalhar para o próximo jogo, né? Vamos pensar na quinta-feira. Ou seja, parece que assim, Campeonato Brasileiro, já foi pro vinagre. Para que a gente vai correr? O que vale agora são as Copas. Cara, esse time do Flamengo tem que jogar todas as competições da mesma forma, com o mesmo comprometimento, ganham bem, tem salários altíssimos. Porque quem paga o pato é o torcedor. É o torcedor que fica acompanhando os caras. E eles não estão nem aí pra torcida, a verdade é essa. Então, assim, é vergonhoso ver a atitude, aliás, a falta de atitude desses caras com a camisa do Flamengo. Uma verdadeira vergonha. Uma atuação ridícula, nojenta até. O Pedro, o time tomando de 3-0, o Pedro tenta fazer gol de calcanhar, sabe? E depois de tudo que ele passou, o mínimo que ele tinha que fazer era correr. Aí depois quer reclamar que é reserva, quer exigir titularidade, quer se recusar a fazer aquecimento, não justifica a agressão física que ele sofreu. Mas ele também não tem razão na questão de querer impor uma titularidade, de fazer beicinho, de fazer biquinho. Depois a mãe dele chora na arquibancada, aquela papagaiada toda que a gente já sabe. Verdadeiro teatro. A verdade é essa. Esses jogadores, eles escolhem jogo sim.
não se dedicam, não se entregam como deveria ser. Os jogadores valem a peso de ouro, são contratados a peso de ouro. Outra coisa também que eu acho totalmente equivocada. O Flamengo compra o Cebolinha por 16 milhões de euros. Compra o Luiz Araújo por 9 milhões de euros. Paga 16 no Gerson. E vende o Matheus França por 20 milhões. Detalhe, tá vendendo indiretamente pro Botafogo. Porque o Joe Textor é o presidente do Crystal Palace, é o dono do Crystal Palace. Não me surpreenderá se daqui a alguns meses, na próxima janela de transferência europeia, o Matheus França vir reforçar o Botafogo. Não vai me surpreender, tá? É culpa dessa diretoria, que é incompetente em muitas questões. O Flamengo é o pobre que ganha na Mega Sena e não sabe o que faz com o dinheiro. Essa diretoria é exatamente dessa forma. Acho que pode sair rasgando dinheiro. E acho que pode negociar o Matheus França com qualquer um. Tem que ter critério, tem que usar a cabeça. Então, sim, contrata o Cebolinha, que não deu um retorno técnico até hoje. Mais de ano que o cara tá no Flamengo e o cara não joga. Ele não consegue ganhar na corrida do zagueiro do Cuiabá. O Luiz Araújo chegou agora, mas também fraquíssimo, sabe? São erros sucessivos que essa diretoria comete e que reflete o quê? Nos resultados. Ah, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, ótimo. Mas jogando futebol aquém daquilo que pode jogar. No sufoco, ganhou do Corinthians ano passado no sufoco dos pênaltis. Ganhou com 1-0 do Atlético Paranaense. Depois que o Atlético Paranaense teve um jogador expulso. No Brasileiro foi uma vergonha a reta final do Flamengo, já ainda com Dorival Júnior. Sabe? Então, assim, não é o técnico somente. Esses jogadores têm uma parcela de culpa significativa. E não adianta usar a muleta de que tinha reserva, de que estava poupando. O mínimo que o cara tem que fazer é correr, gente. É o mínimo que esses caras têm que fazer é correr. Absurdo o que foi visto ontem. Um time com tamanho investimento, igual o Flamengo tem, não pode ficar escolhendo jogo, não. Não pode ficar escolhendo torneio para ser campeão, não. Tem que disputar todos eles. Tem que jogar todos eles da mesma forma, do mesmo jeito. O Sampaoli tem culpa porque também ele é teimoso. Ele também é teimoso. Igual ontem, jogou o Pablo. Por que não jogou o Rodrigo Caio? Que é um zagueiro muito melhor que o Pablo, mas infinitamente superior ao Pablo. Por que ele tirou o Ayrton Lucas no intervalo? Muita gente desconfiou no momento que era uma questão física. A Raíssa Simplício trouxe hoje no Instagram dela, eu printei aqui só para trazer a informação aqui, ó. A fala, eu vi a entrevista na hora, né? Aqui, ó, estou bem, acabei tomando uma pancada, o pé ficou dormente. Eu fiz o primeiro tempo muito abaixo, fico triste pela opção do treinador, mas a gente respeita, vai continuar trabalhando. Ele falou que ele não queria sair, foi opção do técnico. Em contrapartida, olha a fala do Jorge Sampaoli. Também a Raíssa Simplício trouxe. Eu fico ilusionado com o Brasileirão. O ilusionado aqui na questão do espanhol, né, do castelhano, é tipo assim, ele sonha com isso, né? Ele sonha com o Brasileirão. É um desejo dele, né? Para mim é o torneio mais importante. O torneio, nas 2 vezes, estive muito perto. É minha competição preferida. Tem que mudar rápido a cabeça dos jogadores. Olha o que ele está falando. Não podemos demorar para prestar atenção. Ou seja, olha, isso aqui é muito sério. Tem que mudar rápido a cabeça dos jogadores. O que ele quer dizer com isso, gente? Que o jogador não está com a cabeça no Campeonato Brasileiro. Sabe, isso é inadmissível. É inadmissível. O jornalista André Rocha deu uma tuitada ontem, e eu achei bem interessante, eu trouxe aqui, que ele resume bastante o que foi o jogo. O time do Flamengo parece que está numa festa de criança. Sem cerveja, em uma tarde de verão em Bangu. Todo mundo suando em bicas e com cara de que está apenas cumprindo uma obrigação. Desempenho constrangedor que nem as muitas mudanças justificam. Foi o que eu disse. Nem as substituições justificam tamanha indolência desse time. É um time indolente, é um time que não compete, é um time que não se dedica em várias oportunidades, em vários jogos. Então, sim, é super, hiper, maxi, mega vergonhoso. É muito vergonhoso.
a insistência do Sampaoli com determinados jogadores, né, que não dão retorno, o caso do próprio Cebolinha, o Varela não jogou nada, o Pablo não jogou nada, né, o Davi Luiz ontem voltou a ser aquele Davi Luiz que era alguns meses atrás, displicente, indolente, preguiçoso, falhou no lance do gol aos 2 minutos do segundo tempo, perdão. Então, assim, uma coisa ridícula, uma atuação ridícula realmente, deixando muito a desejar. Fica até difícil de falar de campo, porque não teve campo, né? O Flamengo não jogou. Que campo que teve? Verdadeiros buracos deixados dentro de campo ali pelo time. Uma verdadeira avenida, né? Que tinha aqui, ó. O time do Cuiabá tinha uma verdadeira avenida para percorrer aqui no meio de campo. E os 2 volantes batendo cabeça, não sabendo o que fazer. Os 2 zagueiros perdidos, o Varela perdido pela direita. Então, realmente, foi, assim, constrangedor, foi ridículo, foi, assim, de dar nojo mesmo, a palavra é essa, deu nojo de ver esse time atuando ontem. Foi muito parecido, muito semelhante com aquilo que a gente viu lá em Bragança Paulista, em junho. Mas muito semelhante, né? A mesma preguiça, aquele jogo modorrento, aquela coisa parada, amorosa. Parecia que os caras entraram em campo já assim, ó, que hora que vai acabar? Acaba logo, acaba aí. Vamos acabar esse negócio logo de uma vez? Chega. A impressão que passava é exatamente essa. Exatamente essa. Eu tenho aqui os números da partida. Posse de bola do Flamengo no jogo todo. Lógico que no primeiro tempo e do segundo foi diferente. O Flamengo deu uma melhoradinha no segundo tempo. Tá? Então, 63% de posse de bola. 17 finalizações do Cuiabá contra 10 do Flamengo. No gol 6-4. Para fora 7-2. 10 escanteios contra 6. 9 faltas, igual. Tá? Mas tem um número aqui que me chama a atenção. Tá? Que é o número de passes. O Flamengo trocou mais passes, mas foi passe improdutivo. Esse número aqui, ó, o número de desarmes. O Cuiabá desarmou mais do que o Flamengo. 19-13. Você vai falar assim, mas é porque o Cuiabá ficou menos com a bola. Não, a questão é que o Flamengo não competiu. O Cuiabá chegou várias vezes na área do Flamengo com muita facilidade. O Flamengo não marcava, porque a marcação estava sobrecarregada em cima de alguns atletas e outros não marcavam ninguém. Aqui, ó, interceptações. O Cuiabá interceptou mais do que o Flamengo. Aqui o campinho do jogo, né, da distribuição do jogo. É um campinho que mostra... parece, né, que o Flamengo foi ativo, né, no campo de ataque, mas não foi. O Flamengo só ocupou o campo, mas não foi contundente, não foi efetivo, não atacou como deveria. Aqui, ó, o jogo se desenrolou 34% no campo de ataque do Flamengo, 40% no meio e 26% no campo de ataque do Cuiabá. O Cuiabá foi super efetivo. Teve 3 chances no segundo tempo, fez 3 gols. Gols cedidos, né, com espaços consideráveis pela defesa do Flamengo, uma coisa vergonhosa. Aqui a gente tem a tabela do Brasileiro, olha, os 10 primeiros colocados, né? O Flamengo continua em segundo, porque o Grêmio conseguiu a façanha de perder para o Vasco. Mas já tem aqui, ó, Fluminense empatado, Palmeiras empatado, Bragantino empatado. Aqui, ó, o Cuiabá que eu falei com 28 pontos, 3 pontos somente atrás do Flamengo. O investimento que o Flamengo tem, o investimento que o Cuiabá tem. Sabe, não se justifica, não tem justificativa para isso. E 13 pontos atrás do líder. Próximo jogo do Flamengo será quinta-feira contra o Olímpia, lá no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, lá em Assunção, capital do Paraguai, às 21 horas. Jogo de volta da Copa Libertadores, das oitavas de final da Copa Libertadores. E fica a pergunta, mais uma vez, que Flamengo entrará em campo na quinta-feira? O Flamengo do jogo contra o Grêmio, das Copas? Ou o Flamengo do Campeonato Brasileiro? Esse aqui é o Flamengo, ó. Flamengo da Libertadores, da Copa do Brasil, e esse aqui é o do Brasileirão, ó. É exatamente isso aqui. É exatamente esse. O Flamengo da Libertadores que compete num jogo difícil contra o Olímpia, jogo truncado, marcado, o Flamengo se doando. No jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil, um dos melhores jogos do Flamengo nos últimos anos, inclusive. E esse aqui é o Flamengo do Brasileirão, do jogo contra o América Mineiro, do jogo contra o Cuiabá, do jogo contra o Bragantino. O Flamengo da preguiça, indolente. Esse é o Flamengo. Então, que Flamengo irá entrar em campo
na próxima quinta-feira. Será que essas atitudes, essas ações do time trarão consequências para o jogo de quinta-feira? É muito sério, o jogo de quinta-feira promete ser um jogo dificílimo. A arbitragem vai ficar a cargo do Vilmar Rodan, que é um árbitro extremamente caseiro, que foi escalado para essa partida pelo presidente da Conmebol, que é torcedor e sócio do Olímpia. Então, assim, os bastidores dizem muito dentro da Conmebol. E é preocupante para o jogo de quinta-feira. Que Flamengo é esse? Vai competir? Vai correr? Vai se doar? Então, a ver como será, como vai se desenrolar essa semana, essa preparação do Flamengo. Eu, se eu fosse o Sampaoli, começava a rever os meus conceitos com relação a alguns atletas, botar alguns no banco, dar uma segurada na onda de alguns e tentar projetar um time competitivo, que corra, que se doe. Quando eu falo correr, não é ficar correndo igual maluco, mas é marcar, é ocupar espaço, é combater, é jogar o jogo, competir dentro do jogo. Então, se eu fosse o Sampaoli, eu faria isso e esperamos para ver na quinta-feira como vai ser este Flamengo, certo? Então, galera, hoje foi difícil, não deu para falar quase nada de campo, por causa dessa questão comportamental desses atletas, mas fica aqui o meu pedido para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para receber as notificações, deixa o like, participe nos comentários, também escute nas plataformas de podcast, sempre tem um episódio novo após as partidas, e pedir para vocês também divulgarem para os amigos e as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais e trazer conteúdo de qualidade. Então fica aqui, cuide bem, fica meu abraço e saudações rubro-negras.